Olá pessoal, meu nome é Bolívar e eu e o Gabriel vamos estar apresentando uma aula sobre a variação de temperatura na atmosfera. O nosso objetivo aqui é explicar o gráfico que o professor apresentou da variação da temperatura e explicar a altitude de cruzeiro. Para isso, nós vamos precisar explicar e definir algumas coisas, como as camadas da atmosfera e os tipos de absorção de calor. Juntamente disso, nós vamos aproveitar e fazer uma explicação sobre o efeito estufa. Então fiquem ligados. Então, pessoal, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouquinho sobre as camadas da atmosfera. Bom, elas juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros e são classificadas em 5: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Cada camada ela possui uma composição específica de gases e, por conta disso, sua densidade não é constante e ela diminui de acordo com a elevação de altitude. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a troposfera. Estima-se que 75% de toda a massa atmosférica esteja localizado na troposfera. Ela tem uma espessura que varia entre 8 a 14 quilômetros a partir do nível do mar. E os pontos mais finos são no Polo Norte e no Polo Sul. Ela é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio e 0,04% de dióxido de carbono. E é na troposfera que é localizada quase toda a parte da vida terrestre. Continuando, vou falar um pouco sobre a estratosfera. Nela contém aproximadamente 15% da massa total da atmosfera terrestre. Sua espessura é de 35 quilômetros, contados a partir da tropopausa, e concentra 19% dos gases de toda a atmosfera, além de reter aproximadamente 90% de todo o ozônio contido nela. As camadas da estratosfera se formam devido à ausência de fenômenos climáticos que misturam o ar. Assim, ocorre clara divisão entre o ar frio e pesado, que se localiza embaixo, e o ar quente e leve, que se localiza em cima. A temperatura na estratosfera aumenta conforme sua altitude aumenta, variando entre menos 51 graus Celsius no ponto mais baixo e menos 3 graus Celsius no ponto mais alto. Por causa da sua inversão na dinâmica de temperatura, entre a troposfera e a estratosfera, quase não existe troca de ar entre as duas camadas. A estratosfera tem como limite inferior a tropopausa e o limite superior a estratopausa, que é onde estão localizados os pontos de inversão de temperatura. Na tropopausa, sua altitude é em média de 9 km nos polos e 17 km na linha do Equador, e a sua temperatura, que antes diminuía, começa a aumentar em relação à altitude. No limite superior, que é a estratopausa, sua temperatura se mantém em torno de 0 graus e os movimentos de ar nessa região são quase em sua totalidade horizontais, obedecendo assim aos ventos da estratosfera. Essas inversões de temperatura são causadas em decorrências da camada de ozônio da estratosfera. Vou falar um pouco sobre a mesosfera. Ela é a última camada atmosférica em que os gases ainda estão misturados no ar e não organizados pela sua massa. Ela é considerada pela ciência a camada mais difícil de ser estudada devido às suas temperaturas extremamente frias, que variam de menos 3 graus Celsius no ponto mais baixo e menos 143 graus Celsius no ponto mais alto. É a camada mais fria de toda a atmosfera terrestre. Bom, a porcentagem de oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono na mesosfera é essencialmente a mesma da troposfera, e ainda contém alguns metais oriundos da vaporização de corpos celestes. Antes de partirmos para a termosfera, eu vou falar um pouquinho sobre a mesopausa, que é a região limítrofe entre as duas camadas. Ela se situa aproximadamente entre 80 km e 95 km de altitude, na qual a temperatura atinge um mínimo e deixa de diminuir com o aumento da altitude. Ela determina o limite entre uma atmosfera com difusão molecular e outra com massa molecular constante, e por isso a enorme variação de temperatura entre essas duas camadas. Continuando, vou falar um pouquinho agora sobre a termosfera. Bom, ela é uma camada que tem várias características. A sua espessura é de aproximadamente 513 km, ou seja, ela é muito maior que todas as outras camadas inferiores combinadas. Sua densidade do ar é tão baixa que a maior parte da camada é vista erroneamente como espaço sideral e não possui moléculas suficientes para que as ondas de som viajem. A radiação ultravioleta que chega na camada
causa os fenômenos de fotoionização das moléculas, ou seja, a criação de íons através do contato entre um fóton e um átomo. Esse fenômeno é responsável pela criação da ionosfera, que é localizada dentro da termosfera. Ela desempenha um papel super importante na propagação de ondas de rádio para as regiões distantes da Terra. Outra curiosidade é que é na termosfera que orbitam os satélites e a Estação Espacial Internacional, e além disso, é nela que ocorre a aurora boreal. Nas partes superiores da termosfera, sua composição é de oxigênio atômico, nitrogênio atômico e hélio. Sua temperatura pode variar de 500 graus Celsius a 2000 graus Celsius, e é a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem muita radiação do Sol. Chegamos na última camada, que é a exosfera. Bom, as partículas na exosfera são extremamente afastadas e por isso não são classificadas como gases. Sua densidade é baixíssima. É possível que uma partícula viaje por centenas de quilômetros até colidir-se com outra. Nas regiões mais baixas da exosfera, os gases encontrados são o hélio e o hidrogênio. Lá não encontramos ar para respirar e a temperatura pode alcançar até os 1000 graus Celsius. O seu ar é muito rarefeito e as moléculas de gás escapam constantemente para o espaço. Por isso é chamado de exosfera. Então, bora falar dos mecanismos de transferência e absorção de calor. Passando aqui de uma forma reduzida, a condução térmica, que é um tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as partículas que compõem o próprio sistema. E ocorre porque as partículas que receberam energia passaram a se agitar com maior intensidade e daí essa agitação se transfere de partícula por partícula, se propagando daí em todo o sistema. Esse tipo de transferência térmica aqui ocorre com maior ou menor facilidade dependendo muito da constituição atômica do material, que faz toda a diferença. É exatamente nisso que ele começa a ser classificado como condutor ou isolante, né, de calor, dependendo da facilidade dele esquentar ou dele resfriar. Nesse aqui, os sistemas funcionam como a estrutura molecular funciona como sistemas massas-molas, né? Todos são conectados por as ligações químicas, que representaria uma mola, e quando você agita ele vai criando uma força com os que estão em volta e assim por diante. Então seria mais ou menos nesse raciocínio. Certo. Então nós temos também a radiação, que é uma absorção de uma irradiação, principalmente vinda do Sol, né, aqui na Terra, que esse tipo de transferência ocorre sem necessidade de um meio material. Ele trata-se bem de uma transferência de energia por ondas eletromagnéticas, que são essas oscilações moleculares. Podemos chamar de raios infravermelhos também. Mas por que não precisa de um meio material? Porque a interação das moléculas e os movimentos delas definem a onda de luz e a onda de energia. Então, ele faz essa propagação dessa radiação que não precisa de um meio material e consegue aquecer, aumentar a temperatura, né, aumentar a agitação das moléculas. Então, nós vamos ter daí o terceiro tipo, né, de absorção de calor, que para nós aqui vai acabar sendo o mais importante aí, a convecção. Porque a convecção, ela é uma das principais ali para a gente fazer o entendimento do nosso tópico. E a convecção é o tipo de propagação do calor que ocorre geralmente nos fluidos. E sendo assim, o que acontece? Ocorre uma alteração na temperatura daquele fluido e isso gera uma diferença de densidade entre as partes que formam aquele sistema. Então ocorre uma corrente, no próprio sistema, uma corrente de mais densa e menos densa, fazendo com que isso ao longo do tempo vá aquecendo todo o sistema. Nós vamos ver aqui que na atmosfera o aquecimento dela envolve esses três processos: radiação, condução e depois a convecção. E esse calor transportado pelos processos combinados vai estar gerando aí a explicação e todos os fenômenos que a gente vê na nossa atmosfera.
Daí eu trouxe aqui essa imagem para vocês, que é de uma panela com água sendo aquecida por uma chama. Num fogão, por exemplo. Então, o que que eu vou explicar aqui? A chama ali, por uma alta temperatura, está emitindo a radiação, que são essas ondas eletromagnéticas, que por sua vez, então aqui é a radiação, que por sua vez aquece a panela de metal. A parte que está no fogo da panela de metal, como o metal, a estrutura molecular dele são bem juntos, os átomos, ele é um condutor muito forte, porque quando você agita um, acaba agitando os demais mais fácil. Então ele aquecendo a panela ali embaixo da panela, por condução, o cabo também fica quente. Então perceba que por radiação, o fogo em alta temperatura ali emite as ondas eletromagnéticas, agita a oscilação molecular ali, e daí isso faz com que o metal aqueça, porque as partículas estão se mexendo com uma maior intensidade, e isso leva até elas se mexem e vão passando esse movimento, essa energia até o cabo. E essa é a condução. E daí nós temos a água dentro da panela, que se aquece por convecção. Porque senão o que, que ia acontecer? Só ia ficar quente a água embaixo. Isso não faz sentido, né? Quando você aquece a água, ela aquece inteira. Então por quê? Como dá para vocês verem ali, aquele ponto de calor, quando você aquece a água, ela fica menos densa, porque as moléculas se agitam mais e ficam mais longe umas das outras. E daí isso faz com que a gravidade puxe, tenha uma interação, né? Tem uma força gravitacional menor. E isso torna ela menos densa. Então ela sobe. Ela vai para cima do que a água fria, que está mais densa, mais junta, né? Então, o que acontece? Acaba criando exatamente esse ciclo, esse sistema ali, onde bem no meio a água quente vai subir, e daí pelas laterais, que não estão na mesma temperatura alta, ela vai se resfriar, ela está mais fria, ela desce, e daí ela esquenta e volta. Então vão formando esses ciclos até aquecer o sistema inteiro. Então aqui é um exemplo onde nós temos os três tipos de absorção ali de calor acontecendo aqui. Próxima coisa que eu quero falar aqui é a radiação solar absorvida pela atmosfera. Que de toda a radiação solar que chega, as camadas superiores, né, da atmosfera, só uma fração atinge a superfície terrestre, devido à reflexão, absorção dos raios solares, muito por causa das nuvens. O que acontece é que no planeta nós também temos essas três formas de absorção de calor. A radiação solar ela chega na Terra, mas não em sua totalidade. Uma parte é refletida e outra parte é absorvida pela atmosfera. E nisso a gente consegue explicar o efeito estufa, que é causado justamente por um acúmulo de CO2 e do ozônio, dois gases que absorvem muito calor, e por causa disso, boa parte da energia é retida na atmosfera e que acaba se reincidindo na própria Terra, aumentando daí a temperatura das camadas inferiores. Então, o que acontece? Como vocês podem ver na imagem, o Sol emite toda a sua radiação, parte chega na Terra e volta, porque é refletida, e parte acaba não chegando. Na segunda imagem, dá para ver bem um exemplo do que acontece. Por essa camada de gases que absorvem mais radiação na atmosfera, o calor que era para voltar acaba se reincidindo e acaba aquecendo. Ali acaba acontecendo uma grande temperatura ali naquela camada, porque tem muitos gases que absorvem uma energia muito grande. Então ele acaba retendo o calor dentro da própria Terra. Então isso é um fenômeno que acontece. Então, com essas informações, nós conseguimos agora explicar o gráfico da temperatura na atmosfera da Terra, onde todo o sistema recebe a radiação solar, porém cada camada tem diferentes composições de gases, e por isso acaba mudando sua densidade, e até por causa dessa mudança de densidade, que elas são separadas. E acontece um tipo de
acontece uma convecção num ritmo diferente em cada uma. Na troposfera, a Terra conduz calor para o ar, perto da superfície, e quanto mais afastado, menos quente fica o ar. Como vocês podem ver, acompanhem o gráfico ali. A temperatura ela vai caindo até chegar na estratosfera, onde tem a camada de ozônio e se acumulam muitos gases, tem uma grande quantidade de absorção de calor. E por convecção, esse calor vai aumentando. Essa temperatura vai aumentando. Então, o que acontece nessa camada? Por causa desses muitos gases, a temperatura ali aumenta muito, porque tem uma alta retenção, uma alta absorção de radiação, e como que isso é equilibrado ao longo da atmosfera da Terra? Por convecção. Então, como vocês conseguem ver ali, quando chega na tropopausa e na estratopausa, ocorrem momentos de temperatura constante. E é aqui que a gente vê justamente essa mudança de temperaturas ficando constante, que é devido à grande quantidade de água, que são as nuvens, né? Que faz com que o calor latente seja predominante nessas regiões onde a densidade e a composição das camadas muda. A energia está sendo usada ali em alteração do estado físico da água e troca de gases, por isso que acaba mantendo a mesma temperatura nessas pausas. Depois dessa grande camada, a temperatura volta a cair, seguindo o gráfico. E por convecção do ar na mesosfera até a termosfera, onde existe muita radiação solar e a temperatura vai aumentando bem devagar daí até temperaturas que podem chegar a 1100, 1200 graus. Tem um outro gráfico aqui que fica bem legal também de observar isso, de altitude por pressão por temperatura. Então, a pressão do ar, como ela vai diminuindo, os gases vão se afastando um do outro. Agora fica mais fácil para vocês entenderem. Menos pressão, né, menos ar em cima, menos peso em cima, mais afastadas estão essas moléculas. Então, a agitação de uma agita menos as outras. Então, a estratosfera, ela tem muitos gases que retêm muita radiação e ela é bem densa. Então, por conta desses gases, né? Então, por isso que a temperatura ali aumenta bastante. Então, é isso que causa essa curva diferente aí na temperatura da Terra. Vou explicar agora um pouco sobre a altitude de cruzeiro, que é a altitude de voo medida em pés acima do nível do mar, durante o qual poderá ser mantida uma altitude constante, entre 9.100 metros a 12.400 metros, ou 30.000 e 41.000 pés. Nessa altitude se localiza a tropopausa, que graças à sua baixa densidade do ar, usa-se menos combustível e o equipamento alcança sua maior velocidade, que é de 850 km por hora. O voo a essa altitude ocorre sobre as nuvens, evitando a maioria dos fenômenos atmosféricos. E outra característica é o fato da sua temperatura se manter sempre próxima dos 60 graus negativos, diminuindo muito das turbulências que ocorreria no avião.